Bom, bora lá. Agora, depois de eu falar mal do Derrite, chega. Falei tempo demais do Derrite, gente. Não precisava disso. Bom, quero colocar aqui para vocês a análise do professor Leonardo Trevisan sobre essa questão das tarifas. Vamos lá. Aqui eu só fiz um PS, tá? Da questão da soberania nacional, para vocês não comparem gato por lebre. Gente, bora lá, pelo amor de Deus, aqui. Meu queridíssimo Lucas, muito obrigada, viu, Lucão? Lucão, Garça Branca é 5, né? Então agora é 90. 90 mais 2 membros, gente, bora lá. Pelo menos pra gente chegar, vai, hoje aí, juntos and Shallow Now. Bom, vamos lá. Vamos ver o professor Trevisan. Essa medida do Trump, né, essa prorrogação, porque se trata disso, né? Ele prorrogou, né, os atos do IEPA, né? O que é IEPA, né? Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. É uma lei dos anos 70, né, em que os Estados Unidos se defendiam em situações até de ataques terroristas, coisas assim, que o Trump readaptou para esse tipo de pressão sobre o Brasil, né? Que era aqueles célebres 40%, é um tarifaço, era os 10% que era para todo mundo, mais 40% para o Brasil, né? O que aconteceu? A Suprema Corte disse, olha, isso aí não pode, né? E mesmo com a maioria conservadora, a Suprema Corte leu a Constituição e viu que o óbvio, né? Que tarifa desde a Constituição dos Estados Unidos, desde o início dos Estados Unidos, tarifa é assunto do Congresso, né? Porque depende de vários interesses, o que é bom para um Estado pode não ser para o outro. Então, tarifa é assunto do Congresso, não é do Executivo. O Trump teve que aguentar isso e ele se referiu nessa reedição a exatamente esse ponto. Eu não vou desobedecer à Suprema Corte, né? Porém, né, aquela decisão de 30 de julho de 2025 era uma decisão dupla. Era uma decisão de tarifas e uma decisão de punir autoridades brasileiras. A Suprema Corte não o proibiu de punir a autoridade. É essa a festa. É por isso que os grupos aqui estão comemorando essa possibilidade, porque na edição original tinha as duas versões, a tarifa e a punição. A famosa Lei Magnitsky, a adaptação da Lei Magnitsky para outro fim virou esse. O que Flávio Bolsonaro está se manifestando é da possibilidade de usar essa outra parte, de Trump usar essa outra parte. Bom, e aí é o seguinte, gente, antes de nós entrarmos nisso, já que a gente está falando aqui do assunto Estados Unidos, os Estados Unidos, eles deixam de respeitar organismos multilaterais quando deixam de atender os interesses americanos. Então, aqui eu quero trazer também, explicando economicamente a questão, a Débora Maganha, do ICL, tá? Então, eu quero trazer todos os pontos aqui. Tarifaço injustificável faz governo brasileiro acionar a OMS. Então, vamos ver a questão técnica da coisa, porque a questão política a gente já sabe que realmente ocorreu. A gente sabe que é uma questão política, sim. Agora, cada vez mais escancarado do que nunca, depois da vinda do Milei, depois dessa convenção americana com os influencers aqui no Brasil, a imposição do tarifaço, a possibilidade de uma nova Magnitsky depois das últimas manifestações do governo estadunidense. E agora, vamos ver a Débora Maganha falando aqui, mais especificamente, sobre as tarifas. Eu acho que algo que a gente precisa retomar aqui, que foram os Estados Unidos que construíram esse sistema multilateral de comércio e apresentaram para o mundo. Só que aí, né, nasce a OMC, inclusive criticada ali por, num começo, dificultar a manobra de países mais frágeis nas relações comerciais. E hoje, quem ataca a OMC é Washington. E quem recorre a ela, normalmente, são os países pertencentes ao capitalismo mais periférico.
quando a regra é forte na relação comercial e na relação de poder geopolítico, abandonou. Eu acho que ter essa retomada ajuda a gente a entender esse papel quase dual aí da OMC, que agora fica de lado por uma escolha de Washington, porque deixou de servir. Aê, Bill, meu querido, um beijo para você, Diego Bilhalva. Aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm tentando forçar um unilateralismo, vem tentando forçar relações comerciais e relações diplomáticas de cima para baixo, relações impostas, servindo aos próprios interesses. Enquanto outros países têm buscado, inclusive como resposta mais política do que comercial, o multilateralismo. A gente vê o acordo, por exemplo, Mercosul, União Europeia, mais como uma resposta do multilateralismo a essa forma de governar dos Estados Unidos, essa aproximação dos BRICS, principalmente Brasil, China, Índia, que inclusive Brasil e China têm sido jogados cada dia mais no colo da China, justamente por conta dessas atitudes dos Estados Unidos. Então tem se buscado outras alternativas comerciais e diplomáticas e estreitamento de laços, justamente por essas medidas impositivas, unilaterais e deliberadas que vêm dos Estados Unidos. Por isso que eu até quis fazer esse Recordar é Viver, puxar esse histórico, porque quando a OMC servia aos interesses dos Estados Unidos, ela era importante. A partir do momento que ela deixa servir e os países começam a acionar, inclusive nessa tentativa de resposta ao tarifaço ou a outras medidas impostas pelos próprios Estados Unidos, aí eles começam a abandonar e deixar de lado. Era bom enquanto servia aos seus interesses. Agora deixou de servir, mas também com um recado aqui, eu diria. Deixou de servir porque as organizações, como se elas estivessem ali prestando um papel que fere ou vitimiza ali os Estados Unidos de alguma forma, e a gente sabe que não é assim. Bom, e aí uma outra coisa também relacionada aí, eu coloquei aqui para vocês, tá? A questão do PCC foi criada em 31 de agosto de 1993 no governo estadual de Luiz Antônio Fleury, no estado de São Paulo, tá? Foi realmente no governo do Fleury aqui no estado, tá? Então, confirmando aí o que eu falei mesmo, eu só não lembro exatamente qual era. Então, aqui uma outra coisa também. Na época, o Fleury fazia parte do PMDB. Tá falando aqui as informações também. Deixa eu só colocar o arquivo aqui. Deixa eu só tirar o paywall. Mas foi durante o governo Fleury, pertencia ao PMDB. Eu era uma criança tinhosa que gostava de política, gente. Não é à toa que eu tô aqui. Ai, eu lembro os partidos dos caras, eu sou muito louca. Bom, vamos lá. Uma outra coisa que a gente, pra a gente sair um pouco, falar mais, né, das eleições mesmo e tudo mais, a gente entrar em algumas bagaceiras aí do nosso dia. Eu primeiro preciso pedir a quem está aqui para contribuir com a meta. Gente, falta muito ainda. Falta 90% da meta, literalmente. A nossa live é para durar 2 horas, mas aí acaba que a gente se arrasta por conta da meta. Então eu peço a vocês que chegaram agora, que estão acompanhando a nossa live desde o começo, mas ainda não contribuíram, se vocês puderem contribuir pela continuidade do Folha Notícias Noite no canal, tá? Senão a gente não tem como manter, tá bom? De verdade. Eu vou colocar aqui uma notícia engraçada, mas bora lá. Aqui, Fundação Cacique Cobra Coral suspende assistência climática à Argentina e cobra pedido de desculpas de Milei. Instituição afirma que possui convênios com todos os presidentes que passaram pela Casa Rosada desde a Guerra das Malvinas e a gestão de Raul Afonso. A exceção ao atual presidente. Apoio não é cobrado financeiramente, avisa a fundação. A Fundação Cacique Cobra Coral, que é
uma organização capaz de intervir espiritualmente em desequilíbrios climáticos, afirmou que a assistência climática prestada à Argentina está suspensa. Segundo a entidade, o país ficará por sua própria responsabilidade durante o período mais intenso do fenômeno El Niño, tá? A medida foi anunciada após uma série de declarações de Javier Milei contra autoridades brasileiras. Fundação Cacique Cobra Coral suspende a assistência climática para a Argentina, que vem desde a Guerra das Malvinas. Se o Brasil está longe de romper as relações com a Argentina, do lado da Fundação Cobra Coral ocorreu um ataque político ao nosso país. E enquanto não houver um pedido formal de desculpas na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño, afirmou uma postagem nas redes sociais. Nós não procuramos os governos, esses convênios são totalmente isentos de ônus, não tem custo para eles, não somos nós que vamos atrás, disse aqui o porta-voz da Fundação Cacique Cobra Coral, Osmar Santos, tá? E aí eu vou colocar para vocês, vamos colocar aqui a foto do queridíssimo, vamos ver se a gente tem a foto aqui do representante do Cacique Cobra Coral. Poxa, não tô encontrando essa coisa linda, mas tudo bem. A gente coloca aqui a foto do Cacique Cobra Coral, tá vendo? Eu acho que o Brasil... Sônia Piazzi, um beijo para você, minha querida. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada. E, bom, a gente sabe que mais do que a Lei Magnitsky, mais do que o tarifaço, ser punido com a falta do empenho do Cacique Cobra Coral para impedir os fenômenos climáticos na Argentina é uma punição à altura. Então, Lucas Silva, você que falou que o Brasil não vai enfrentar o Cacique Cobra Coral, eu digo para você o seguinte, tá aqui a resposta que a gente precisava dar para a Argentina. Agora eles vão ter que lidar com o El Niño sem a interferência espiritual do povo indígena brasileiro. Infelizmente, eles vão ter que recorrer ao povo indígena ali da região dos Andes mesmo, se eles quiserem alguma coisa. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!